O Ivo faz 28 anos. Não foi na maior parte das vezes, porque as circunstâncias nem sempre deixaram, mas em todas as vezes que nós tivemos a oportunidade, nós convidamos a nossa madrinha, essa moça extraordinária, fantástica mesmo, que nos enche de conhecimento, em que todas as oportunidades que ela falou, nós aprendemos muito. O nome dela é Viviane. E eu acho que poderia ser vive séculos, vive milênios, porque ela vive e viverá para sempre nos nossos corações. Nos 28 anos de Ivo, esse é o grande presente. Viviane. Não confundir com Garfield. Gurfinkel. Com você, Rafa. A Viviane é fonoaudióloga, formada pela PUC São Paulo em 1983. Ela é sócia de Beatriz Padovan, professora do método Padovan de reorganização neurofuncional, é especialista em motricidade orofacial, especialista em fisiologia aplicada à fonoaudiologia, especialista em fonoaudiologia educacional e mestre e doutor em terapia intensiva. Então, mais uma vez, uma grande honra, é com você a palavra. Viviane. Meus queridos, que emoção estar aqui junto com o Berg, fundador do Ivo, um dos fundadores do Ivo, e com essa turma toda, que todo mundo tem o mesmo objetivo, que é partilhar conhecimento. Então, Ivo, para quem não sabe, é Instituto Vita e de Omnisciência, que agora está completando, né, dia 7 de abril, 28 anos de ciência e paixão. Então, o nosso objetivo de todos os queridos colegas é sempre partilhar conhecimento, e o Berg, eu sei que ele fala com tudo vindo do coração, e agradeço muito o carinho e a apresentação que ele fez assim da minha pessoa, mas todos nós que participamos do Ivo, nós temos essa missão elevada de que aprendi com Beatriz Padovan, de ensinar tudo que a gente sabe, né? Que a gente não pode partir desse mundo sem partilhar tudo que a gente aprendeu. E que é muito pouco, porque cada dia a gente aprende um pouco mais, e também a gente aprende que o que aprendeu ontem, hoje já mudou um pouco. Então, graças a Deus, nós temos essa humildade de estar trocando, aprendendo, ninguém é dono de verdade nenhuma. E é com muita alegria no coração, até emoção, eu posso dizer, de estar aqui mais uma vez como madrinha do Ivo, falando nesse lindo aniversário de 28 primaveras. Nós viemos aqui falar sobre a função mastigatória como fator atuante no crescimento crânio-orofacial. Inicialmente, eu gostaria, assim, de partilhar com vocês a definição de mastigação, né, que é um processo fisiológico pelo qual o alimento se incorpora à boca para poder passar para as vias aéreas, para as vias digestivas inferiores. E a mastigação é um conjunto de fenômenos estomatognáticos que vão levando à degradação mecânica dos alimentos através da trituração e moagem, transformando este alimento em partículas pequenas que ligam-se entre si pela ação da saliva, criando um bolo alimentar, né, coladinho, apto para ser deglutido. O principal objetivo da mastigação é a diminuição do volume do alimento, tornando-o apto para ser deglutido, né? Então, nós temos, assim, um reflexo de deglutição que ele não é disparado se o alimento não estiver bem triturado, bem liquefeito. Então, assim, a mastigação, ela tem o objetivo, né, de diminuir o volume desse alimento, né, para ele poder ser deglutido, aumentando a área desse alimento que está dentro da boca, facilitando a ação das enzimas digestivas. A mastigação tem todo um processo filogenético, né? Os primeiros vertebrados que surgiram aqui antes, 500 milhões de anos, foram peixes sem mandíbula, né? Também chamados de agnata. Depois vieram os peixes primitivos com mandíbulas distintas e não bem desenvolvidas, que são os placodermes.
que tinham estruturas dentais na boca e uma couraça corporal. Em seguida vieram os peixes cartilaginosos e peixes ósseos, com maxilares móveis, suspensos posteriormente pelo hioide, e dentes especializados em cortar ou esmagar, que são substituídos continuamente ao longo da vida. Nos anfíbios e répteis, na verdade, não há mastigação, né? A função dos dentes é apenas a apreensão dos alimentos e ou perfuração para dentro desses furinhos, né, poder haver a penetração do suco gástrico, quando ele chegar no estômago. O alimento é levado ao estômago em estado natural, nos anfíbios e répteis, né? E a digestão é iniciada apenas no estômago. Nos mamíferos é que surge a mastigação como primeira fase do processo digestivo e também surge a homeotermia, que é a manutenção da temperatura constante, né, corporal constante. Nos mamíferos foram necessárias uma série de modificações. Então, houve o surgimento de uma saliva rica em enzimas, um menor número de dentes, porém de maior tamanho e especializados em grupos funcionais. Nos mamíferos também houve a formação do complexo palato-mole e epiglote, permitindo a respiração nasal durante a mastigação. Houve uma especialização da musculatura orofacial, surgiu uma dentição com 2 gerações de dentes, que é a decídua e a permanente, e surgiu também a abrasão fisiológica das superfícies funcionais durante a mastigação. Então, assim, existe uma relação muito grande da forma e da função, e da ATM com os diversos tipos de alimentos. Então, por exemplo, nos roedores, dentro dessa filogenia, continuando, né? Nos roedores, quando surgem os roedores, nós temos côndilos que deslizam num plano antero-posterior com rotação limitada, né? Sem deslizamento lateral. Então, é um movimento, né, antero-posterior no roedor, uma cavidade glenoide alongada, estreita, mas orientada no sentido antero-posterior, e um movimento mandibular de protrusão e retrusão. Nos roedores também, né, nós sabemos que é uma alimentação, eles utilizam uma alimentação de origem basicamente vegetal, e o movimento nesse tipo de espécie animal é o movimento da ATM de translação antero-posterior. Nos carnívoros, né, a ATM do carnívoro já tem uma forma de dobradiça, com eixo transversal, côndilos em formato cilíndrico e transversalmente alongados, cavidade glenoide correspondente à sua forma. Movimentos mandibulares verticais, só de abertura e fechamento, e os caninos ultrapassam o plano oclusal, não permitindo lateralização. Existe uma alta resistência mecânica para eles poderem despedaçar, né, as suas presas. E o movimento predominante neste tipo de animal, né, de escala animal, é um movimento de rotação, que é abertura e fechamento de boca, rotação da ATM. Nos herbívoros, nós temos uma cavidade glenoide ampla, chata em sentido transversal, um côndilo que acompanha a sua forma, que permite movimento mandibular com muita liberdade de movimentos horizontais, né? Todo mundo já viu uma vaca ruminando, pastando, então eles executam moagem no sentido lateral das fibras vegetais que constituem sua alimentação básica. E o movimento é translação lateral. Então, nós temos aqui, dentro de cada escala animal, né, aquela relação da forma com a função, não só dos dentes, mas também da ATM, tá? Dos carnívoros, dos ruminantes, dos roedores e do homem. E o homem, ele tem uma ATM gínglimo-artrodial. Gínglimo quer dizer giratória, artródia, deslizante.
Então, ele tem uma liberdade de movimento em todas as direções do espaço. A ATM do homem torna-se mais plana, né, com a idade, se o sistema estomatognático foi devidamente utilizado. E vai havendo uma capacidade de remodelamento por toda a vida. Então, essa é a ATM do homem, que vai se remodelando se esse sistema estomatognático foi bem estimulado e foi bem utilizado. E o homem, a ATM do homem, ela é uma ATM na qual se somam todas as características próprias de cada escala animal. Então, ele faz anteroprotrusão, ele faz abertura e fechamento, e ele faz, né, essa lateroprotrusão. E o movimento predominante é lateroprotrusivo. Então, a gente diz que a ATM do homem, ela é a única articulação do corpo que se movimenta nas 3 dimensões do espaço de forma voluntária. Então, a fisiologia da mastigação, como nós já vimos, né, ela tem o objetivo de diminuir a viscosidade do alimento ingerido, e para isso ocorrem 2 fenômenos, né, que a gente fala que são 2 mecanismos, químico e físico. O mecanismo químico é composto pela saliva, que lubrifica as superfícies da mucosa oral. O muco da saliva também cola as partículas alimentares formadas durante a trituração, como eu falei, formando um bolo alimentar, que depois vai estar apto para ser deglutido, vai estar lubrificado, essas enzimas já vão atuar no processo digestório, né, do alimento, e essa ação enzimática da ptialina produz degradação parcial dos polissacarídeos alimentares. Então, a gente diz assim que nos mamíferos já surge a digestão começa já na boca, através da ptialina, que já é presente na saliva. Então, o bolo alimentar, ele já chega no estômago um pouco mais preparado, né? Existem 3 estágios, o mecanismo físico abrange 3 estágios. O primeiro é a incisão, que é o corte feito pelos incisivos. Depois a língua leva o bolo alimentar para a lateral, a bochecha empurra a língua, empurra a bochecha, faz uma contra-força para manter o alimento exatamente entre as faces oclusais dos dentes. Então, onde vai haver a trituração do alimento, né? Que é a redução de um pedaço grande do alimento em partículas menores. Isso é feito através dos premolares, onde há uma maior pressão intercuspidiana e no qual toma 65% do tempo de moagem total. E tem a terceira, né, só voltando aqui um pouquinho, o terceiro estágio, que é a pulverização, que é a moenda das partículas pequenas. Então, depois que essas partículas foram reduzidas, você ainda vai haver um processo de moenda ou de moagem dessas partículas, pulverizando esse alimento, né? Transformando-as em elementos muito reduzidos, que não oferecem resistência alguma em nível das superfícies oclusais ou da mucosa oral. E essa parte, né, leva 30% do tempo de moagem total. Os caninos são dentes característicos dos carnívoros, tanto que a gente vê que os carnívoros, então os tigres, os leões, os lobos têm aqueles caninos enormes que ultrapassam o plano oclusal, como a gente fala, né? Porque esses dentes servem para segurar a carne, para que o animal possa, com as patas, separá-las em pedaços. Com a evolução das espécies, os caninos foram perdendo um pouco assim a sua função, que era mais para carne crua. Porém, em termos de oclusão, a chave de caninos tem um papel fundamental. A definição, assim, vamos falar um pouco de ciclo mastigatório. Definição de ciclo mastigatório é assim, cada golpe que a mandíbula executa contra a maxila para triturar o alimento, partindo do ponto de intercuspidação máxima, que é o PIN, e nela terminando. Então, parte aqui
mastiga e acaba aqui de novo, tá? Então, essa é uma definição dada pela Vilma Simões. Nós temos a primeira fase do ciclo mastigatório, que é a abertura da boca, no qual a mandíbula se abaixa, há um relaxamento reflexo dos músculos levantadores da mandíbula e uma contração isotônica simultânea dos músculos abaixadores mandibulares. Depois vem a segunda fase, que é a fase de fechamento da boca, onde a mandíbula se levanta, há uma contração isotônica dos músculos levantadores e um relaxamento reflexo dos músculos abaixadores da mandíbula. E a terceira fase é a fase oclusal, onde existe contato e intercuspidação dos dentes, através de uma oclusão cêntrica, né? Onde essas forças interoclusais são acionadas, e uma contração isométrica dos músculos levantadores da mandíbula. A duração e a frequência do ciclo mastigatório vão variar de acordo com o tamanho e a consistência do alimento. Quer dizer, quanto mais duro, seco e fibroso o alimento, maior a duração e a frequência do ciclo mastigatório. Quanto mais mole, menor a duração e a frequência. A força vai depender do treino, diferindo de povo para povo de acordo com seus hábitos alimentares e tipos de alimentos utilizados. Então, existem muitos estudos feitos com aborígenes, com os Yanomamis, no quais os índios, por terem uma alimentação dura, seca e fibrosa, né, por seus hábitos alimentares mais naturais, né, então, isso requer uma força maior, né, dessa mastigação, contrária, por exemplo, uma alimentação civilizada, que ela é mais mole, tá? A pressão depende da relação estabelecida entre a força e a área de aplicação. A distribuição tensional nos dentes varia de acordo com a consistência do alimento. Alimentos mais resistentes são triturados mais em pré-molares e primeiro molar. A velocidade do ciclo mastigatório, né? Ela abrange aquela fase de abertura e fechamento. A abertura ela é pequena no início, aumenta no meio e diminui novamente no final. A fase de fechamento ela é pequena no início, aumenta no meio e volta a diminuir quando encontra resistência do bolo alimentar, ocorrendo uma parada no final do ciclo mastigatório. Então, esse é o ciclo mastigatório, que ele faz como uma gota. Do lado direito, a gente tem o lado de trabalho, que é o lado da mastigação, e o lado esquerdo, nesse caso aqui, é o lado de balanceio, né? É onde a mandíbula é tracionada, excursiona para o lado de trabalho. Então, nós temos essa fase de abertura, ela faz que nem uma gota e ela volta para o ponto de máxima intercuspidação depois que acaba a fase de fechamento. No sistema estomatognático, nós temos elementos ativos e passivos. Os elementos ativos são aqueles que gastam energia, precisam formar ATP, que são os nervos, os músculos esqueléticos, as glândulas de secreção exócrina e de natureza hormonal. Os elementos passivos não requerem a liberação de energia para a realização imediata da sua função. São os dentes, os ossos maxilomandibulares e faciais, tendões e ligamentos, ATM, mucosa e os vasos sanguíneos. Do sistema estomatognático, né, fazem parte também os órgãos fonoarticulatórios, são dentes, que têm um papel triturante no processo mastigatório, lábios, que tem essa coisa de sugar, aprender o alimento, bochecha, que retém e impulsiona o alimento para superfícies oclusais dos dentes, em contraposição à língua. A língua empurra e a bochecha, ela faz uma contraforça para posicionar o alimento entre as superfícies oclusais dos dentes para poderem ser triturados, como eu já mencionei anteriormente. E a língua, que orienta o alimento na boca e exerce um papel fundamental na deglutição, tá? Na qual ela vai, né, depois de succionado o alimento e esse bolo alimentar é colocado no sulco longitudinal da língua, a língua é succionada no palato duro, ele
ela fica toda coladinha no céu da boca e ela faz como se fosse um movimento ondulatório para propulsionar o bolo alimentar para a orofaringe. Então, assim, eu queria fazer uma breve passagem, já que nós estamos falando tudo sobre mastigação, de um contraponto entre a mastigação e a alimentação atual. Então, para nós entendermos isso, assim, vamos entender a evolução do homem até chegar, né, no Homo sapiens atual. Então, assim, o Homo habilis, ele criou a no seu desenvolvimento, ele criou a fabricação de instrumentos de pedra. O Homo heidelbergensis, ele criou o domínio do fogo e já passou a cozinhar os alimentos. A civilização humana, ela criou os talheres, né? Então, nós passamos a utilizar talheres para comer. Então, além do alimento cozido, a gente corta em pedaços pequenos. Houve um aperfeiçoamento dos instrumentos de corte e moenda e a cocção dos alimentos, né? O cozinhar dos alimentos. Tudo isso foi levando a um amolecimento dos alimentos, tornando diminuindo, né, essa demanda mastigatória. Aí veio a industrialização, no qual o danoninho passou a valer por um bifinho, que nem era uma propaganda do meu tempo. Compre danoninho que vale por um bifinho, né? Então, assim, os alimentos cada vez mais preparados, a busca por um maior conforto na alimentação, os alimentos mais moles e supercalóricos, ou seja, a boca passou a não receber mais a estimulação naturalmente prevista. Aí surgiram mamadeiras para papinhas, porque tudo passou a ser liquidificado, centrifugado, os croquetes, hambúrgueres, né, que é o boi ralado que a gente fala, e aí começou a vir aquela coisa de deglutir sem mastigar ou uma pouca demanda mastigatória. Então, uma alimentação civilizada levou a uma falta de atrição dos dentes e o dente começou a ficar anatomicamente íntegro, levando a uma alimentação dos movimentos mandibulares. Então, essa falta de estímulo neural de crescimento foi levando a um hipodesenvolvimento das arcadas. Ou seja, o homem moderno tem muito mais problemas de saúde bucal. Então, assim, conclusão, a mastigação ela é muito importante porque ela vai levando a um desgaste natural do dente. Os alimentos duros, eles preparam essa musculatura orofacial no bebê, na criança, no jovem, para os movimentos precisos e coordenados que serão necessários para desenvolver a deglutição madura e para a fala. O que é uma deglutição madura, gente? Primeiro é assim, a criança suga e deglute. Depois vem, ela mastiga, né? E ela deglute. Então, isso já é uma deglutição mais madura, tá? Que vai também preparar para um bom desenvolvimento da fala. Em contrapartida, os alimentos moles não exigem movimentos de lateralidade da mandíbula. A boca só precisa abrir e fechar, inclusive poucas vezes, não solicitam estímulo funcional da língua e dos músculos orofaciais que ficam hipotônicos ou um pouco atrofiados. Esses alimentos moles, eles satisfazem as necessidades nutritivas, mas atrofiam o aparelho mastigatório, causam hipotonia muscular, fenótipo atrofiado, más posições dentárias e disfunções da articulação temporomandibular. Então, nós acreditamos assim, que as pessoas que empregarem os seus sistemas estomatognáticos para a finalidade que a sábia natureza lhes deu, terão uma função perfeita e, consequentemente, um órgão perfeito. Então, a gente sabe, assim, que o osso, eu assisti uma aula muito interessante de uma cirurgiã plástica infantil, que faz parte da equipe da doutora Vera Cardim, né, a médica, que é uma equipe muito conceituada no Hospital Beneficência Portuguesa, que foi a doutora Alessandra Silva, que nós demos juntas num evento, uma aula, e que ela refere, né, que o osso cresce sob tração e absorve sob pressão.
O dente, gente, ele é implantado no osso. Então, quanto mais você mastigar, né, mais por tração dos ligamentos, mais o osso vai crescer e mais osso você terá. Então, vou aproveitar para encaixar uma fase do Graeber aqui, que ele diz que apesar de ser o tecido ósseo um dos mais duros do corpo, é dos mais plásticos e o que mais responde às forças funcionais. E aí nós temos também, então, além da alimentação dura, seca e fibrosa ser importante para o desenvolvimento desses músculos mastigatórios e para todo esse crescimento crânio-orofacial, como nós estamos vendo, porque ele fortalece todos esses órgãos fonoarticulatórios, nós temos também as leis de Planas, que é a lei do crescimento póstero-anterior, que ele diz que a hemimaxila cresce póstero-anteriormente do lado de trabalho e a hemimandíbula cresce póstero-anteriormente e a hemimandíbula do lado de balanceio. Se você mastiga dos dois lados, você vai ter um crescimento igual, né? Ele também fala da lei do crescimento vertical, que ele divide a maxila em 3 partes, isso vem desde lá da parte, né, segundo Junqueira e Zargos, desde lá da parte embrionária, no qual temos o grupo interincisivo, de incisiva a incisiva, e de canino para trás direito e de canino para trás esquerdo. Na mandíbula, nós temos 2 grupos, né, de incisivo central para trás, de incisivo central para trás, direito e esquerdo. Então, a lei do crescimento vertical, ele diz que qualquer excitação neural realizada numa peça dentária de um grupo faz com que todo o grupo cresça verticalmente, né? E ele também fala da lei da mínima dimensão vertical, que é muito importante, tanto os dentistas, a parte de odontologia, ortodontia, ortopedia, odontologia sistêmica, seja o que for, fonoaudiólogos entenderem muito bem tudo isso, para a gente saber direcionar o nosso trabalho, mas a lei da mínima dimensão vertical, e resumidamente falando, que ele diz que, por uma lei de economia de energia, vamos dizer assim, porque o nosso organismo trabalha sempre visando uma economia de energia. Então, assim, nós mastigamos do lado em que há menor aumento do terço inferior da face. Então, todas essas leis de Planas, elas também são muito importantes, porque elas nos dão uma noção do quanto esse equilíbrio mastigatório atua num circuito de forças e o quanto essa mastigação, ela também faz parte de outras funções que chamamos de funções reflexo-vegetativas orais, que são as funções de respiração, sucção, mastigação e deglutição, e que elas todas juntas, elas criam, assim, pilares de transmissão de força, né? Na face, em todo o crânio. E essas funções bem desenvolvidas, elas vão criar um circuito de transmissão de força, que já aprendi isso muitas aulas do Berg, e já fui privilegiada com esse tipo de informação riquíssima, né, do quanto isso tudo cresce com funções bem executadas, bem maduras. Então, a gente parte de órgãos fonoarticulatórios, de músculos, de uma alimentação com uma consistência adequada, para promover um crescimento do crânio e da face, e quanto tudo isso também vai refletir nos dentes. Então, essas funções orais são as funções que unem, né, a odontologia à fonoaudiologia, né? Na verdade, a odontologia considera essas funções importantes na estabilidade do eixo axial dos dentes, e a fonoaudiologia considera que essas funções orais, elas vão dar base, né, para um bom processo alimentar e de fala, promovendo também uma boa morfogenética, né? Então, se essa musculatura estiver em equilíbrio, nós vamos ter um bom posicionamento dos dentes e um bom desenvolvimento das arcadas dentárias.
Então, essa relação entre forma e função é muito importante. Então, não adianta a gente falar só de forma sem falar em função, e só de função sem falar em forma. Por isso que eu me sinto, assim, muito à vontade de conversar com os odontólogos, vamos dizer assim, que já abrange todas as especialidades odontológicas, porque o nosso objetivo é o mesmo e tem uma intersecção muito grande no nosso trabalho, né? Dentro da fonoaudiologia, eu vou falar, né, como o Rafa me apresentou, que eu sou muitos anos, 30 anos, sócia de Beatriz Padovan, que é a minha mestra eterna, e que eu falo que ela é a mãe dos meus conhecimentos, e que dentro do método Padovan nós temos uma visão global e trabalhamos o ser humano na sua totalidade, através de exercícios corporais que precedem em todas as sessões os exercícios orais, que nós acreditamos que não é uma questão de você trabalhar só a mastigação. Primeiro, a sua cabeça tem que estar numa posição corporalmente correta para que esse desenvolvimento do sistema estomatognático se dê de uma maneira adequada, né? Mesmo porque a cabeça estando bem posicionada em relação ao tronco, o iode vai estar bem posicionado. E sobre esse iode, que é uma aula que o nosso amigo Berg vai dar com excelência muito em breve, nós temos a musculatura supra e infra-iode. Então, a supra é toda a musculatura de base de língua. Então, como é que nós podemos trabalhar a língua se nós não trabalhamos o corpo e reposicionamos antes essa cabeça? E no método Padovan, depois dos exercícios corporais, na mesma sessão, nós realizamos exercícios orais. Ou seja, nós utilizamos materiais muito simples, estabelecendo a função, procurando trabalhar essa função da forma mais fisiológica e natural possível. Porque, assim, estudos mostram que se você trabalhar a função de uma forma fisiológica e natural, você libera mais GABA, que é o neurotransmissor responsável que vai desengramar uma informação correta que você não quer e engramar aquela nova informação que você está querendo. Seja, no caso, uma deglutição normal em vez de atípica, um equilíbrio todo orofacial, né? Enfim. Então, dentro, assim, do método Padovan, eu queria dizer para vocês, assim, que nós usamos um garrote de látex, né? No qual, não estou com garrote aqui, mas vou usar um lápis como exemplo, no qual o garrote de látex, nós fazemos, ele tem uma consistência ideal para dar força para essa musculatura. Então, eu gostaria de citar 2 trabalhos que falam sobre mastigação e que falam, assim, de fisiologicamente como é que esse processo acontece. Um deles foi feito por mim, foi uma monografia que eu apresentei num final de curso de especialização, mas foi feito por mim e pela doutora Claude Katashi, uma amiga muito querida também. Nós fizemos, assim, um estudo do padrão mastigatório em crianças de 3, 4 e 5 anos de idade e a sua relação com os exercícios mastigatórios com garrote de látex do método Padovan. Então, assim, a proposição foi observar a mecânica mastigatória de diversos alimentos em crianças de 3, 4 e 5 anos de uma creche em São Paulo, capital, determinando em que idade se estabelece a mastigação com movimentos lateroprotrusivos, para relacionar os achados aos exercícios mastigatórios com garrote de látex utilizados no método Padovan. Então, assim, o primeiro grupo foram 20 crianças por volta de 3 anos, o segundo grupo, 20 crianças por volta de 4 anos, e o terceiro grupo, 20 crianças por volta de 5 anos. Nós oferecemos para cada criança 4 tipos de alimentos: amendoim, pão de queijo, cenoura e uva passa. Observamos o tipo mastigatório. Essa observação foi feita por um cirurgião dentista, que foi a doutora Claude Katashi, por uma fonoaudióloga, que fui eu. Assim, o tipo de oclusão nós não levamos em consideração, mas especificamos aquelas crianças que não aceitaram determinado tipo de alimento, e que alimentos foram esses. Aos 3 anos, nós observamos um padrão predominantemente tipo charneira.
Então, no primeiro ano de vida, né, a gente sabe que vem a erupção dos incisivos centrais superiores e inferiores, de 6 meses até o primeiro ano de vida, vai havendo uma predominância, né, dos movimentos verticais, a ATM, que era um pouco plana, começa a se aprofundar, vai havendo uma remodelação fisiológica. Aos 4 anos é um período de transição da mastigação charneira para a mastigação com movimentos lateroprotrusivos, porque os dentes descidos já estão todos erupcionados, os movimentos fisiológicos vão estimulando os músculos mastigadores, vai havendo uma abrasão do articulado dentário, e aos 5 anos nós já notamos predomínio dos movimentos lateroprotrusivos nessas crianças, porque uma superfície dos dentes descidos terão suas oclusais quase que totalmente planas, né? É esperado por volta, sei lá, de 6 anos e pouco, que se é uma criança que comeu alimento duro, seco e fibroso, abrasionou fisiologicamente os dentes, gastou aqueles dentinhos, ele tem mais condição de fazer esses movimentos lateroprotrusivos, né? E o predomínio desses movimentos horizontais nós observamos. Então, nós sabemos, assim, que ao contrário da sucção, que é uma função reflexa, que nasce no bebê e que já é praticada no útero materno, no qual o bebê chupa muitas vezes o próprio polegar ou o líquido amniótico e ele deglute, a função mastigatória não. Ela é aprendida, ela aparece mais tardiamente, porque o sistema nervoso precisa amadurecer reflexos, estabelecer sinapses, construir caminhos adequados para os músculos poderem desenvolver força e movimento dos ossos e articulações. Além de tudo, para mastigar, nós precisamos antes dos dentes erupcionados, senão não tem mastigação. Então, assim, o tempo completar essa função mastigatória, ela é completada depois da primeira dentição e verdadeiramente estabelecida entre 4 e 5 anos. Então, até os 3 anos acaba de erupcionar toda a dentição de leite, né, decídua, e aí vai haver um treino todo, como eu falei aqui no anterior, os músculos vão desenvolver forças, vão se estabelecer sinapses, para por volta de 4, 5 anos essa função mastigatória está mais estabelecida. E sem esquecer que a comida mole, ela vai reduzir todas essas solicitações a movimentos horizontais, porque basta abrir e fechar a boca poucas vezes para triturar o alimento que já é mole, né? E não demanda muita frequência, força, tudo isso que a gente viu. E a conclusão desse trabalho foi que, com 3 anos, de 75% a 90% das crianças tiveram uma mastigação tipo charneira. Aos 4 anos já não houve predominância. A gente encontrava algumas com charneira, algumas com movimentos já lateroprotrusivos. Mas aos 5 anos, de 55% a 70% das crianças mastigaram com movimentos lateroprotrusivos. Então, nós concluímos que as crianças de 3 anos, elas têm uma maior aceitação dos alimentos menos fibrosos, por exemplo, o pão de queijo, porque que exija, que se ela mastigar ainda com uma mastigação vertical de charneira, ela consegue triturar, e 4 e 5 anos, eles já tiveram um menor índice de rejeição de qualquer um dos alimentos, porque essa mastigação lateroprotrusiva está mais estabelecida. E aí, associando isso aos exercícios mastigatórios, né, porque a gente tem exercícios do método Padovan, que a gente usa um garrote de látex e a gente faz a mastigação charneira, a gente faz anteroprotrusivo, e a gente dobra esse garrote e mastiga unilateral direita, e unilateral esquerda, ou seja, todos os movimentos fisiológicos mastigatórios. E o garrote,
ele é bom porque, de acordo com os tipos de oclusão que tem e que o tipo de dente, de movimento que você quer estimular, você consegue, porque quando o indivíduo morde o alimento e joga para o lado, né? Muitas vezes é uma lei que está regendo aquilo, a lei para ele economizar energia, e ele mastiga de um lado, e na verdade nós temos que reequilibrar o lado que ele não mastiga. Então, com o garrote, a gente pode pôr deste lado, que já foi constatado que ele tem uma hipofunção mastigatória desses músculos mastigatórios e mandibulares, para propiciar que, com essa consistência borrachuda do garrote, ele ganhe força deste lado que ele usa menos, né? Então, assim, a gente observa uma maior força e demanda mastigatória, porque o garrote de látex, ele é borrachudo. A gente observa que esses exercícios respeitam o padrão ontogenético da mastigação. Primeiro, fazemos charneira em movimentos, né, anteroprotrusivos, para depois fazer os lateroprotrusivos. E o garrote, quando ele está dobrado, os furinhos succionam a língua e para exercer essa função da língua, quando ele suga a língua, ele traz a língua para o lado, que é o que a língua deve fazer quando a gente mastiga um alimento. Que a língua tem que levar o alimento para ficar entre as faces oclusais dos dentes para poder o alimento ser triturado, como nós já vimos. Então, o garrote, ele proporciona estímulos neurais de crescimento, desenvolvimento das arcadas e da função oclusal. Na criança de 3 anos, desenvolve força muscular, para que aos 5 anos ela já tenha estabelecida a mastigação com movimentos lateroprotrusivos. E diferenças individuais devem ser analisadas. Então, cada tipo de oclusão requer um exercício específico, assim, na formação dos profissionais do método Padovan, tem uma parte só disso, né? Que fala de cada exercício específico para cada tipo de alteração de oclusão. O garrote de látex, ele tem uma outra característica, que, por exemplo, se tem os caninos estão muito pontudos e não permitem esse movimento de lateralidade, né? Quando você morde o garrote, ao contrário do alimento, ele levanta, né? Os dentes, então ele iguala a face oclusal dos dentes, eliminando contatos prematuros. No nosso método não há necessidade de conscientização do movimento correto por parte do paciente, então nós trabalhamos conduzindo o paciente a fazer o movimento que nós desejamos, sem ele ter que ficar pensando. É muito chato se o sistema nervoso dele está mandando ele mastigar mais desse lado, porque ele tem uma menor dimensão vertical, eu ficar conscientizando ele para mastigar desse lado, é meio até antifisiológico. Então, uma coisa é eu pôr o garrote aqui, estimular o exercício, outra coisa é eu ficar pedindo para ele pensar uma coisa que o sistema nervoso dele está mandando ele fazer outra. Também promove contração isotônica, onde há encurtamento das fibras musculares, mas com conservação do tônus ou tensão. E uma contração isométrica, não há encurtamento das fibras musculares, mas o aumento de tensão e força. Então, nós acreditamos assim, que uma função incorreta, seja respiração, sucção, mastigação, deglutição, apesar de nossa ênfase aqui hoje é mastigação, mas uma função incorreta pode afetar não apenas uma correta estrutura, mas também afetar seriamente o desenvolvimento das estruturas. E aí, só para a gente terminar, eu vou falar de um outro trabalho, né, que foi feita uma análise eletrognatográfica dos exercícios da função mastigatórias realizados na mioterapia neurofuncional do método Padovan, que são esses exercícios com garrote, que esse trabalho teve o objetivo de analisar os exercícios específicos de mastigação, utilizando esse garrote, registrar os movimentos tridimensionais da mandíbula durante o exercício, no plano sagital, frontal e horizontal. Foram realizados exames computadorizados de eletrognatografia individualizados, foram avaliados 10 pacientes entre 10 e 69 anos, 6 do sexo feminino e 4 do sexo masculino, e assim,
foi, assim, de consideração desse trabalho, foi levantado o seguinte, que o início e o término da mastigação são voluntários. Então, a gente põe um alimento e o garrote, e ele começou a mastigar. Durante o exercício, foi feito um movimento rítmico tridimensional da mandíbula sem a necessidade da conscientização do movimento. Por que ritmo? Porque durante o exercício da mastigação, nós recitamos poemas, que é para ter ritmo, né, nessa função tão importante. A duração, a frequência e a intensidade, né, tem relação com um circuito firme entre as vias nervosas aferentes e motoras, dando base para que os movimentos funcionais se realizem de forma automática, que isso para nós é condição para a manutenção do movimento funcional. Foi observado que o exercício de mastigação charneira, né, que é este aqui, né, envolve movimento antero-posterior da mandíbula, envolve movimento de abertura da boca e um discreto movimento de lateralidade. Então, assim, um discreto movimento de lateralidade mandibular. No exercício unilateral direito e esquerdo, houve o movimento da mandíbula no sentido sagital, frontal e horizontal. Então, as conclusões que esse trabalho chegou foi que o garrote proporciona a movimentação fisiológica da mandíbula, promove uma combinação de movimentos nos 3 planos do espaço, assim como a mastigação normal. A quantidade de movimento não atinge valores que possam causar um desequilíbrio, uma fadiga ou uma sobrecarga dos músculos, nem do periodonto e nem das ATMs. E a gente conclui, assim, a importância de trabalhar a mastigação junto com todas essas outras funções do sistema estomatognático, essas funções orais, como respiração, sucção e mastigação, para termos uma boa morfogenética, que é contorno e forma das arcadas dentárias. Eu gostaria de agradecer demais, deixo aqui o meu e-mail, deixo aqui o meu Instagram, que é um Instagram profissional, que eu abri em 2019, em 2020, com essa pandemia, na qual eu fui convidada para dar várias lives, inclusive para o Ivo. Aí eu tive que abrir o Instagram, que eu sou uma pessoa que não sou muito digital, eu sou ainda do tete a tete, do olho a olho, do presencial, me agrada muito mais, mas acabou surgindo uma coisa boa, que é um Instagram profissional, com todas essas trocas de informação e postagens e repostagens de assuntos, assim, muito interessantes que contribuem com o nosso meio profissional. Oi, mestre! Arregaçou, mina! Uma grande palestra, muito aprendizado, né? Como sempre, né? Madrinha do Ivo, né? Uma grande honra nesse 7 de abril estar com uma apresentação dessa. Então, Vivi, eu fico muito emocionado de ver você falar do velho querido Planas, né? E a aplicação disso tudo na tua prática, que é o que realmente mais interessa ao profissional, né? Ele sair daqui com alguma coisa para levar para o paciente dele, que é o nosso grande objetivo. E isso você faz como ninguém. Como ninguém. Você é maravilhosa. Né? Obrigada, meu querido. Macaco de auditório. Você é macaco de auditório e você vê muito com os olhos do coração, mas isso é bom, principalmente no mundo de hoje. Acho que a gente está precisando se enxergar, agir, se escutar com os ouvidos, os olhos do coração mesmo. Obrigada, Berg. Eu sei que não é a tua religião, e uma das coisas bonitas que tem lá, eu acho que cabe muito bem a você, é do São Mateus, que ele fala: se os olhos são as fenestras, as janelas da alma, de sorte que, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. E você tem olhos boníssimos. Você é maravilhosa.
Sua alma irradia a luz, Vivi. Obrigada, amor. Obrigada. Bom, pessoal, mais um dia maravilhoso no IVO, mais uma grande palestra, com muita emoção, melhor ainda, e com muito aprendizado. Então, Viviane, muito obrigado, de todo o coração. O IVO agradece mais uma vez sua presença, uma presença que vai voltar de novo. Afinal de contas, temos muito aprendizado para passar para as pessoas, mas o mais importante, a gente está sempre junto, sempre trocando informação e sempre passando o melhor que a gente tem para os outros, para o bem dos nossos pacientes. Esse é o objetivo principal. Então, muito obrigado, Vivi. Muito obrigado, Bergão. Obrigado pela presença de vocês e até um próximo encontro do IVO. E hoje um dia especial dos 28 anos do IVO. Parabéns! Tchau, pessoal!